tinha uma mulher 20 e poucos anos, que começou a ter problemas de condução elétrica no braço. O nome da doença que no médico eu esqueci como chama. Bom, aí fizeram uma biópsia, né, no pedacinho que estava com aquela condução, e perceberam que do lado de fora da veia tinha nanopartículas de tungstato de alumínio, um tungstato de silício, não lembro direito. Um produto químico do lado de fora. E que provavelmente aquele produto químico era o responsável por atrapalhar a condução elétrica da pessoa. Bom, aí foram descobrir, tentar verificar de onde que Como veio. É que foi para lá, né? De onde que veio? Aí verificaram a vida dela, verificaram a casa dela, a vizinhança dela, nada. O trabalho dela, ela é professora, nada. Mas descobriram que o marido dela trabalhava numa indústria de cerâmica que usava um rebolo que tinha esse produto, que esse rebolo é muito duro e é usado em rebolo para cortar cerâmica e tal. Bom, o marido, ele era razoavelmente, a empresa que ele trabalhava tinha higiene, ele nunca ia com roupa suja para casa, mas ele estava contaminado com o produto. Descobriram que ela se contaminou pela relação sexual. A única forma dela ter se contaminado é através da relação sexual. E foi parar no braço. A nanopartícula foi parar no braço. Meu cérebro está tentando traçar um caminho, mas não consegue, sabe? Que loucura que é isso, né? Como que você ainda tem muito que estudar em termos do que pode acontecer com essas matérias. O nosso propósito é tornar o mundo um lugar mais seguro. E é essa missão que move nossos mais de 4.300 associados em cerca de 140 países. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma quinta-feira no podcast Elas na Proteção. O podcast da revista Proteção que traz as mulheres mais extraordinárias da jornada da saúde e segurança do trabalho aqui no nosso país. E como todo mundo sabe, segunda temporada, estamos alçando voos internacionais em novos formatos, recebendo pessoas cada vez mais especiais para essa conversa que chega a você toda quinta-feira, meio-dia. Estamos hoje nos estúdios da Anima Seg e eu sou sua host, Fabiana Raulino, e vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca de olhos castanhos, cabelos louros jogados para a esquerda sobre o meu ombro esquerdo. Eu estou usando uma blusa de frio que ela é azul com branco e tem vários detalhes coloridos e falo sempre mantendo um largo sorriso enquanto estou aqui e recebo também hoje com muita honra, com muita alegria, a minha co-host extremamente especial, uma pessoa que eu conheço e amo há mais de uma década, minha querida amiga, a Fernanda Neto. Fê, seja bem-vinda, minha amiga. Eu é que estou super feliz de estar sentadinha agora do lado de cada cadeira como co-host, né? Um convite, uma honra enorme estar aqui. Eu também vou fazer minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos escuros, curtos, lado esquerdo mais raspadinho, lado direito um pouco mais comprido na altura do queixo, né? Hoje estou vestindo uma camisa branca com flores rosas, um echarpe azul, e eu também uso óculos, né? E estou super, super, super feliz de poder estar aqui, principalmente, Fabi, porque a gente tem uma convidada hoje que é, assim, uma baita inspiração. Tive momentos aqui fui lá atrás, em que eu, né, na minha formação de médica do trabalho, lá atrás, há muitos anos, em que pude aproveitar um pouquinho da aula dela lá na época. Você teve aula com ela onde, Fê? Na pós-graduação de medicina do trabalho da Santa Casa. Aqui em São Paulo. Já desse tema... que lá naquela época era, assim, um espaço muito menor, né? A gente tinha muito menos vivência, conhecimento, mas já se falava lá, a gente já pensava nisso e o tema lá na época era como é que a gente vai trabalhar com isso daqui para frente, porque isso vai ser uma realidade. E hoje a realidade chegou e eu estou aqui de frente com ela para poder bater esse papo. Tá? Vai ser incrível. De frente com ela. Gente, a gente estava numa ansiedade para quando ela entrasse pela porta, porque primeiro, uma pessoa deliciosamente simpática,
querida, acolhedora, e ensina coisas dificílimas com uma didática que a gente quase não vê. Recebemos hoje aqui no nosso podcast Arline Arcuri. Que prazer recebê-la. Aliás, Aline Sidneia Abel Arcuri, né? Esse nome lindo. que tem. É. Um nome de peso, né? Pois é, esses traços europeus. Seja muito bem-vinda. Obrigada, estou até constrangida com esses elogios, porque acho que são um pouco exagerados até. Mas para mim é muito bom ver o trabalho da gente conhecido, né? Foi 35 anos de Fundacentro, fora que antes de eu entrar na Fundacentro já trabalhava no laboratório de toxicologia do SESI, então fazia análise de chumbo no sangue, fazia as análises desse tipo também. Então é muito gostoso a gente ver que sobrou alguma coisa do trabalho todo que a gente fez, né? Apesar de estar aposentado, ainda continuo fazendo algumas coisas, ainda participo do grupo da Nano da Fundacentro, como trabalho voluntário, hoje à tarde vou dar uma aula na Fundacentro. Então, assim, a saúde e segurança acabou entrando no sangue, assim, tipo um vírus, um nanovírus. Nanovírus, incrível. E estamos aí, né? Falando sobre esse assunto. Não, é uma máquina de frase de efeito. Hoje o latte sai recheado, tudo. Arcuri 2024, Arcuri 2024. Não é segunda e terceira autora. Vou pegar, isso aí. Vou pegar carona. Entra no bonde do Quadros. Arline, por favor, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória. Hoje a gente vai falar de nanotecnologia, um dos temas, claro, mas a gente queria saber essa sua trajetória, você que estava lá com a química, trazendo as primeiras discussões para a Fundacentro e toda a sua trajetória para escolher a profissão e ser essa pesquisadora tão conhecida a quem a gente deve tanto no nosso país. Então, eu fiz o curso de Química, né, básica, Química Ciência Dura, né, que o pessoal costuma chamar, eu acho esquisito, mas enfim. E claro que no meu curso de Química a gente não tinha noção nenhuma de toxicidade de produtos químicos, nem nada. Mas já na minha graduação, eu já assisti a alguns acidentes com os alunos. Um dos acidentes foi comigo, com ácido sulfúrico concentrado. Nós, no laboratório, fomos fazer uma experiência e eu choquei com uma colega carregando ácido sulfúrico concentrado, ela uma embalagem para pegar também o ácido, e quebrou, caiu nas minhas pernas, no braço dela, e aí os professores não sabiam o que fazer. A única coisa que eu sabia era que ácido sulfúrico concentrado com água, ele esquenta muito. Então eu peguei e entrei numa geladeirinha de gelo moído que tinha no laboratório, eu entrei dentro da geladeira e lavei minhas pernas com água gelada. Então eu não tenho cicatriz na perna, mas ela ficou chorando, os professores fizeram o quê? Passaram pomada em cima do ácido sulfúrico. Ai. E aí ela teve uma corrosão no pulso, que depois surgiu uma cirurgia plástica. Aí eu já comecei a perceber, né, que a coisa não é tão assim, os produtos químicos são perigosos, não basta saber a reação química deles, sabia a toxicidade que ele produz à saúde. Nossa, que sacada. Depois eu fui trabalhar no IPT, lá na cidade universitária, também como química analítica, fazendo análise e tal. E também presenciei alguns acidentes. Um colega foi fazer uma destilação de um solvente, caiu o solvente na roupa, pegou fogo, a gente foi correndo, salvou ele, tirou a roupa dele, a gente usava aquela avental, né? E ele não sofreu nada grave, mas pegou fogo num monte de coisa no laboratório. E eu falei, bom, tem que apagar esse fogo. Eu peguei um extintor de incêndio de pó químico e inundei o laboratório de pó químico. Apagou o fogo, mas a sujeira... Interditou o laboratório. O pó químico, ele não tem preocupação estética. Não. Aí temos outros acidentezinhos também que aconteceram. Nossa, uma vez nós precisamos fazer uma análise, a gente tinha que eliminar o formaldeído da análise para analisar, era o sabão que analisava. Aí a gente colocava um papelzinho com nitrato de prata em cima do frasco que estava evaporando o ácido. Enquanto que ficava preto, aquilo significava que ainda tinha produto. Quando deixava de ficar preto, acabou a análise, tudo bem. Aí nós pegamos um copinho de nitrato de prata que estava na bancada e foi levar para jogar fora e aquilo explodiu. Aí que nós ficamos sabendo que formava fulminato de prata. É assim que surgiu as descobertas.
Aí explodiu, quer dizer, várias coisas na minha vida. Episódio de Arlindo Gakuri, é só contar pra gente, conta pra gente. Essas várias coisas da minha vida que me despertaram para essa questão de que trabalhar com produto químico não era brincadeira, não era só conhecer química, você tinha que entender também com o que estava lidando, né? Aí depois eu fui convidado para trabalhar no SESI, no Laboratório de Toxicologia do SESI. Aí comecei a estudar melhor, com essas coisas, toxicologia. Eu quis fazer um curso de toxicologia, mas como eu era química, não me aceitaram lá na faculdade de toxicologia, então eu fui meio autodidata, me inscrevi na Sociedade Brasileira de Toxicologia, fui em vários congressos, fui aprendendo. Mas aí, no SESI, me intrigava trabalhar no SESI pelo seguinte, eu fazia análise, por exemplo, de chumbo no sangue. Bom, então eu recebi uma bancada de exame de sangue, de chumbo, e com os nomes dos trabalhadores. Depois de algum tempo, vinham os mesmos trabalhadores de novo fazer chumbo no sangue. Aí eu fiquei sabendo o seguinte, a empresa fazia chumbo no sangue, que era obrigatório, os resultados altos ela mandava para o INSS, não sei se chamava INSS naquela época, quando a pessoa tinha alta, voltava e fazia os mesmos chumbos. Eu falei, mas gente, Não faz nós sentido. só não estamos deixando o trabalhador morrer no ambiente de trabalho, desse jeito. Entendeu? Se a gente não interfere no ambiente, o que adianta ficar fazendo chumbo no sangue, e arsênio, a gente fazia, mercúrio. Não, né? O controle de qualidade do sangue da pessoa não tinha sentido. Aí a Teresa Carlotti, que era química lá, que eu já conhecia de alguns anos, nós somos quase contemporâneos de faculdade, me convidou para ir para a Fundacentro. Eu achei ótimo, porque pela Fundacentro eu posso ir a campo, né? Eu posso tentar interferir. Mudar isso, né? Mudar isso. Mas, de qualquer forma, quando eu entrei na Fundacentro, eu era química. Então, o pessoal de engenharia de segurança achava que a gente era meio na Fundacentro. Nós só podíamos fazer análise química, né? Tinha um laboratório de química lá, até bem instrumentalizado. Mas aí, até por conta a Tereza era uma pessoa brilhante, infelizmente a gente perdeu ela, ela falou, não, gente, escuta aqui, nós podemos ficar recebendo análise e fazendo de qualquer jeito, nós não sabemos como foi coletado, não sabemos que ambiente de trabalho, não sabemos quais são os outros produtos presentes que interferem na análise, nós temos que começar a fazer trabalho de campo. Calibrar equipamento, imagina? Pois tem interferências que eliminam. Você tem uma método analítico para um determinado produto. Conforme a interferência que tem, aquilo não serve. Ele interfere, ou dá resultado positivo maior do que o real, ou anula aquela resposta. Então, a gente começou a ir a campo, né? Aí começou aquela movimentação, já estava começando a fortalecer aquela movimentação em relação ao benzeno. Aí eu comecei a ir na COSIPA com um colega lá da DRT da época, a Tereza, a gente ia para a COSIPA por causa das denúncias que começaram a aparecer de pessoas com leucopenia. Aí ficamos discutindo o processo produtivo da COSIPA, por que tem benzeno numa indústria siderúrgica, né? Aí a gente foi indo, começou a verificar que aquilo não podia acontecer, o ambiente de trabalho era muito ruim. Aí combinou, na verdade, com a Comissão Nacional do Benzeno. Eu participei desde o começo, participei até da elaboração do anexo 13A do benzeno, do acordo do benzeno, depois eu fui da Comissão Nacional do Benzeno e ficou todos esses anos acompanhando o benzeno. Mas aí chegou uma hora que eu falei assim, bom, paralelo a isso, tinha algumas outras demandas, né? Começou a existir internacionalmente o Fórum Interministerial de Segurança Química, que tinha reuniões anuais e que ele foi criado para cumprir a Agenda 21, que saiu do ECO 92, aqui no Rio de Janeiro, né? Então, no ECO 92 saíram os compromissos dos países do mundo para que... viu que não dá nada certo, porque com o que está acontecendo hoje, se fosse aplicado aquelas coisas, não estamos nessa situação. Interrupção, parei a pensar, falei, nossa, o Rio 92, né? E a gente Pois mudou o quê de lá para cá mesmo? Pois que mudou. Mas, de todo caso, uma coisa aconteceu interessante que foi o seguinte, foi a obrigatoriedade dos produtos químicos terem uma ficha de informação de segurança e um rótulo apropriado, né? E uma forma de classificar a substância química de forma homogênea. Então, eu também comecei a participar disso. A gente fez alguns pareceres para o Ministério Público e, hoje em dia, o Brasil adotou o GHS, né, o Sistema Harmonizado de Classificação e Rotulagem, já na NR 26. Então, também é uma coisa que eu fiz em paralelo. Tem outras coisas que eu fiz em paralelo, mas o que mais me tomava assim, tempo, mesmo no trabalho profissional, era a questão do benzeno. E depois, em 2003, eu fui convidada para assumir a diretoria técnica da Fundacentro. Aí eu tive que me afastar do trabalho técnico, porque tem uma demanda incrível, o Fundacentro tem uma demanda enorme, né?
não consegue atender muita coisa por falta de gente, mas tem uma demanda muito grande. E eu, casualmente, quase, peguei um livro que falava sobre nanotecnologia. E um dos artigos era de um colega meu contemporâneo de faculdade, que era o Henrique Thoma, que é um pesquisador famoso aí na área de nanotecnologia. Mas o título do artigo era assim, Ética e Nanotecnologia. Eu falei, ética? Você já fala de uma nova tecnologia, já falando em ética? Alguma coisa tem por trás disso. Aí que eu comecei a entender a nanotecnologia. Por que ética? Porque você está sujeitando os trabalhadores que estão acostumados a trabalhar com produto químico agora em escala nano. E eles não são como é que chama? Suficientemente capacitados, nem as empresas são suficientemente capacitadas para evitar que os trabalhadores se exponham àqueles números. Então, eles vão ficar doentes. E ainda tem muito pouco estudo sobre o que pode provocar os nanomateriais. Aí que eu comecei a estudar nanotecnologia, né? Eu saí em 2006 da diretoria técnica e aí a gente criou o grupo na Fundacentro para estudar os impactos da nanotecnologia na saúde trabalhadora e meio ambiente. Nossa, uau! Arline não tinha nenhuma década, né? Os primeiros estudos são de 97. A nanotecnologia, pelo que a gente lê, ela começou para valer no final da década de 1980, quando a IBM descobriram uns nanomicroscópios, né? Nanoscópios, na verdade, né? Continuam chamando microscópio, mas, na verdade, eram equipamentos que conseguiam ver o material na escala nanométrica. Quando a gente fala de nano, é 1 bilhão de metro. 1 bilhão do metro. Né? Então, tem um metro, bilionésimo do então, metro. A gente até costuma fazer algumas figuras para as pessoas entenderem, né? Tem uma figura clássica que é assim, você pega uma bola de futebol perto do diâmetro da Terra, é uma coisa que até em relação à Lua, a distância... Ponta do lápis em relação ao Brasil. Então, eu costumo inventar outras figuras. Por exemplo, você pega um grão de areia e imagina a distância entre São Paulo e a Bahia, é 1 nano por metro. Quer dizer, é uma coisa minúscula perto do tamanho do metro, né? É aí que eu comecei a estudar o que é isso, né? O que significa isso? Significa que a substância fica muito mais reativa, porque você aumenta a área superficial, né? As reações químicas acontecem sempre na superfície para dentro, nunca acontece no meio de alguma coisa, começa sempre na superfície. Então, quando você pulveriza, você tem muito mais área disponível para a reação química. Então, os materiais são muito mais reativos, os catalisadores passam a ser muito mais eficientes, e depois, nessa escala, os materiais se comportam conforme as leis da mecânica quântica, não é com a lei que a gente está acostumado de Newton, pega uma caneta, solta, ela cai no chão. Não é assim. Né? Aquele vídeo das partículas quânticas, que elas mudam o comportamento quando você liga e desliga. Então, é isso que está acontecendo. Né? Então, para você conhecer isso, volta e meia os cientistas ficam surpresos com o que eles observam quando fazem o estudo de algum material novo na escala nanométrica. Mas aí, depois que esse microscópio esse nanoscópio foi desenvolvido, é que os cientistas começaram a perceber como que as coisas acontecem, né, no nível nano, né? Porque um microscópio comum, ele precisa de luz para a pessoa enxergar o que está um microscópio óptico, né? Se você não tiver a luz, quem está olhando naquelas lentes não consegue perceber a imagem. Acontece que esse microscópio, nanoscópio, ele é um pouco diferente. O pesquisador não vê direto. O que tem é um detetor que passa por cima da superfície, né, na escala nanométrica, e transforma, o equipamento transforma o que o detetor está lendo em imagem no computador. Então, é através do computador que o pesquisador consegue enxergar o material na escala nanométrica. Enxergar mesmo, né? É matemático. E chega até reação química acontecendo, que é uma coisa que eu, quando estudei química, o que os professores falam assim, você nunca vai enxergar uma reação química acontecendo porque você interfere na reação, você não vai ver aquilo. Mas esses microscópios não fazem isso. É tão sutil que eles percebem mesmo a reação química acontecendo. Aí consegue movimentar átomos, consegue construir coisas novas. E aí a nanotecnologia foi crescendo, né? Foi crescendo. Célula, a relação de potencialização da luz. E aí o céu é o limite, por isso que o título era Ética e Nanotecnologia. Porque o céu é o limite, você pode fazer o que você quiser daí. Né? Eu, na época, até comprei um livro Brincando de Deus, que chamava assim o livro, porque realmente você consegue... A transgenia não deixa de ser uma nanotecnologia, nanobiotecnologia, né? Porque você mexe com o DNA, que é uma molécula
de qualquer forma, que tem 2 nanômetros de espessura. Então, é uma molécula nano também, considerada molécula nano. De comprimento é mais do que nano, mas a espessura é 2 nanômetros. Então, quando você começa a interferir no DNA, você está fazendo uma nanobiotecnologia. Então, até a transgenia. E com isso você pode construir vida nova, né? Ao mesmo tempo que a nanotecnologia pode acabar com muita vida, porque você vai fazer doenças, vai fazer produtos químicos que não sabe, nem se sabe sequer ainda o que pode acontecer, né? Pode construir coisas novas, né? Pode construir coisas novas. Então, é um mundo novo que começou a se desenvolver. Aí depois eu li um outro artigo também, esse nanotecnologia também tem um histórico interessante, ela foi muito estimulada no começo do século XXI nos Estados Unidos. Eu li lá um livro sobre isso, eles discutiam o seguinte, olha, os Estados Unidos, para manter a sua hegemonia, ele precisa investir em tecnologia, e a nanotecnologia é o caminho da vez. Então, eles começaram a investir muito dinheiro em nanotecnologia, nas várias áreas de conhecimento, pouquíssimo em saúde e segurança. Eu vi os gráficos, tem os gráficos da NNI, né, do Nacional, esqueci o sigla, é o grupo, é o Programa Americano para Nanotecnologia, aí onde que eles aplicam a nanotecnologia, né? Então, tem uma fração muito grande do dinheiro que vai para defesa. Na verdade, é ataque, né? Ataque. Como o americano chama ataque de defesa. E para fazer medicamento, não sei o quê. E na parte do NIOSH, por exemplo, que é o órgão de pesquisa americano, tem uma fraçãozinha de verba que vai para o NIOSH, que vai para a OSHA, que vai para a EPA, né? Então, os estudos dos impactos são muito menos, né? O gasto com o estudo de impacto é muito menos do que o estudo de produtos novos, né? E aí, o pessoal já tinha um pouquinho de experiência com a transgenia, com os transgênicos, aí muita da população reclamando, protestando e tal, então eles queriam, para a nanotecnologia não acontecer isso, eles começaram a fazer propaganda mesmo, né? Os nanocosméticos que faz a pessoa ficar com cara de jovem o resto da vida, os nano não sei o quê, os nanomedicamento. Desejo de muitos por aí, né? Então, mas isso não deixa de ser... Tem vários produtos, né? Vários produtos. Então, é o seguinte, isso não deixa de ser uma coisa boa. Por exemplo, Nossa, meia, chupeta. Por exemplo, você tem um câncer. Eu tive um câncer em 2000, um câncer de mama, mas eu fiz químico, fiz rádio, fiz uma cirurgia e tal. Agora, os remédios para câncer, o que acontece? Cai cabelo, você cai um monte de... enfraquece o organismo todo, né? As células brancas vão lá para baixo. Agora, com o nanomedicamento para câncer, eles vão direto na célula cancerígena. Então, você tem muito menos de um efeito secundário. Então, tem muitas coisas interessantes. Eu não sou contra a nanotecnologia se ela fosse usada para o bem da humanidade. Como ela poderia ser usada. Ela poderia ser usada. Não é... Eu acho até que o estudo aprofundado da nano poderia resolver, inclusive, esses problemas ambientais, poderia resolver muita coisa. Só que não é assim, né? Você está quase toda a nanotecnologia voltada para produzir coisas que dão dinheiro, que dão lucro. É o poder, né? O poder então, do comando. Nos estudos, os impactos, por exemplo, esses cosméticos, esses medicamentos, ótimo, né? Você vai passar no rosto, elimina suas rugas, e depois, quando você toma banho, para onde que vai isso? Ele não penetra totalmente, né? Você lava aquilo e vai para o esgoto. E como que se vai comporta? Como se comporta, né? Nanoprata, por exemplo. Nanoprata tem uma capacidade bacteriológica muito maior do que a prata. A prata já se sabia que tinha capacidade bacteriológica desde a época do Império Romano, que tinha aqueles negócios que as mães que alimentavam os nenezinhos com colher de prata, ele tinha menos desinteria. Bom, mas agora é a escala nano. Então, a capacidade bacteriológica é muito maior. E para bactérias boas também, não só para bactérias ruins. E tem um monte de coisa que é usado já no mercado que tem nanoprata. Eu vi uma vez uma entrevista de uma pessoa, falei assim, bom, daqui a uns anos, uma pessoa morre e você enterra a pessoa, daqui a 50 anos a pessoa está intacta. Está intacta, porque não vai ter micro-organismo para decompor aquele corpo de tanto nanoprata que a pessoa vai ter no corpo. E o organismo vai criando outras coisas, né? Dentro do pulmão, vai tendo o antropomorfismo mesmo, porque entra no nosso organismo e vai mudando um monte de coisa. E tem isso também. A gente não sabe o que acontece no organismo.
No último congresso que eu fui ano passado de toxicologia, mesmo aposentada, o pessoal quis que eu fosse lá, a gente viu, tem muitos estudos sobre nanotoxicologia. Mas esses estudos são assim, são in vitro a maioria, né? Que significa o quê? Você pega uma bactéria, pega lá alguma espécie viva e coloca o nanoprato, qualquer nanopartícula lá e vê o que acontece com aquela vida. Se não acontece nada, libera o produto. Mas aí eu vi né? eu vi um outro médico, Ted da Costa Rica, falando o seguinte: ele fez essas experiências e colocou na placa de Petri líquidos que a gente encontra no pulmão. E as nanopartículas se aderem a esses materiais. Eles perdem completamente a toxicidade, eles mudam completamente a toxicidade quando entram no organismo. E quem está estudando isso para valer? Foi o único que eu também não estou, né, mais aposentado, a gente adquiriu outras atividades, né? Então, eu não estou mais estudando com tanta frequência como eu fazia na época que eu estava nativa. Agora que eu não estou, e aí? E aí? Me contem. Né? Mas você sabe que eu ia aproveitar e fazer essa pergunta, juntando lá com o começo da história que ela fez, né, da história dela de vida, dizendo o quanto ela, como química, lá na Fundacentro, no começo, teve que ir a campo, porque as empresas e os profissionais da área ali não estavam preparados ainda e não sabiam como fazer uma análise adequada do meio ambiente para proteger esse trabalhador. E eu fico imaginando aqui, minha cabeça, enquanto ela falava, também estava imaginando. E imagina o quanto estamos completamente despreparados ainda para a nanotecnologia, mas a gente já está com ela fluindo por aí, e vários produtos surgindo, né? Então, exatamente. Então, tanto o usuário que está usando o cosmético, como o trabalhador que está produzindo. E, aliás, isso. pegando um belo de um ganchinho, que, aliás, né, entregar para a Arline... Proteção, né? E já emendar uma pergunta em relação a isso. Aline, querida, nós temos os nossos patrocinadores, a Marluvas e a MSA, e aí toda mulher que vem no nosso programa, né, Fê, a gente entrega a bota de segurança da Marluvas e o capacete da MSA. E com esses dois EPIs, dessas duas empresas extremamente sérias, eu vou emendar uma pergunta, porque na área de saúde e segurança, a gente sabe o papel da Fundacentro nisso. Se a gente não sabe nem como a partícula se comporta, como que a gente se protege dela, né? Então, esse não o grande... se protege. Eu essa coisa muda tão rápido que eu não tenho segurança de dizer hoje se já existem os EPIs apropriados, porque eu sei que, por exemplo, na ISO existe um grupo estudando, né, EPI para nanomateriais, e isso vai tão rápido que eu não sei imaginar. Mas quando, há uns anos atrás, a gente pensava que filtro que a gente vai usar para trabalhar com nanomaterial? Os filtros comuns, eles não conseguem segurar partículas, principalmente abaixo de 10 nanômetros. Elas funcionam quase como gás. Então, o filtro não segura aquele material de tão fininho que ele é. Então, eu não sei hoje se já existe algum filtro que seja uma combinação, quase como se fosse um gás, né? Filtro para vapores, junto com filtro para partícula. Então, não sei realmente de dizer por falta de atualização mesmo. Se não tem, acabou de descobrir, né? De novo. Que baita desafio, né? Acho que a gente manda para o pessoal, caso não tenha rolado, ela acabou de descobrir. O Vladimir, que era o nosso especialista, né, de EPIs, ele estava estudando, junto com a ISO, inclusive, essa possibilidade de existir EPIs apropriados, né? Mas, de qualquer forma, EPI nunca é a primeira coisa que a gente deve pensar para proteger o trabalhador, né? Porque sempre ele é incômodo, no mínimo incômodo, fora que ele satura e as pessoas não percebem quando satura e tal. Ele tem que ser usado em momentos críticos, em momentos de acidente, em momentos que você tem que limpar um setor, então não tem jeito. Né? Mercadologicamente, tem muito lugar que não é EPI primeiro e não vai na matriz de risco de eliminar, substituir os controles de higiene. Você usa até o EPI enquanto eu estou desenvolvendo um processo novo para proteger isso no coletivo, enquanto isso eu posso até segurar o EPI. Hoje não, o EPI acabou. Né? É verdade. O EPI e tem isso também. Mesmo as luvas, são poucas as luvas que conseguem, com certeza, ter segurança de que não está havendo penetração, né?
enfim. Nossa, teve Então, um estudo que, na época que nós estávamos fazendo pós em ergonomia, acho que é do Boyer, que as pessoas estavam trabalhando com produto químico e o avental ele ficava aberto, A luva aqui, né? entrava o produto e formava uma estufa aqui dentro. Então, por causa do calor, ele entra. O avental, que era para protegê-lo, faz essa estufa de Faz o calor. efeito contrário, né? E aí, pois é. os poros, né, eles se abrem e acabam fazendo evento. E depois tem até a própria higienização do EPI. A pessoa usa uma máscara, ele não está respirando enquanto está usando, mas depois ele tira e deixa pendurado e aquilo que ficou preso voa, né? Sai para o ar e a pessoa vai respirar. Então, o melhor mesmo é trabalhar com segurança, trabalhar de forma que evite totalmente o contato do trabalhador com aquele produto, né? Não, ainda mais na Nanotech, que a gente tem Não faz ideia do que pode dúvida, né? acontecer. Ô, Aline, que até pedir para você, que é uma das pessoas que traz os exemplos assim que mais encurtam nossa curva de aprendizagem para a gente entender alguns comportamentos que já foram mapeados, só para as pessoas saberem a diferença, né, da partícula quando ela está sólida e ela vai para nano. Que foi com ela que a gente aprendeu, eu pelo menos os pouquinhos exemplos que eu conheço, do ouro, do alumínio. Ó, eu faria alguns exemplos. Por exemplo, sílica. A sílica, a gente sabe que você vai para o mar, você não vai pegar sílica, né? Vai pegar silicose no mar. Mas, se você faz um jateamento de areia, aí você tem condição de pegar silicose. Principalmente se você está no ambiente do jateamento de areia. Agora está se descobrindo o seguinte: por que isso acontece? Porque na hora que você quebra a partícula, ela libera também nanopartículas de sílica. E são essas nanopartículas que afetam o pulmão e que acabam sendo as principais, claro que um pouquinho maior também, mas as nanos são as principais responsáveis pelos danos pulmonares provocados pela sílica. Por que depois de algum tempo diminui isso? Porque as nanopartículas são muito reativas, então elas se aglomeram. Então, se você entra num ambiente que teve jateamento de areia depois de algumas horas, é difícil você pagar uma silicose, porque as partículas são muito pequenininhas, elas se aglomeraram e aí você não consegue mais respirar. Então, esse é uma das explicações que eu tenho lido. A partícula de sílica é grande, né? A partícula é grande. Então, mas é quando elas se aglomeram, elas ficam maiores. Aqui na minha cabeça, exatamente, você não tem tanta partícula suspensa, né? Pode ser que alguma situação, não tenha alguma ainda pouco, mas diminui muito a exposição. O amianto também, se você peneira muito, pica ele muito pequenininho, também ele facilita os danos, né? Mas tem um livro de uma pesquisadora italiana, a Gatti, que me impactou muito, chama Nanopatologia. Ela é química e a função dela era estudar tecidos de pessoas doentes dos mais variados doenças, e ela começou a perceber que uma grande parte dos tecidos doentes que ela fazia o estudo da patologia tinha nanopartícula. E ela não é toxicologista, então ela não sabe explicar o mecanismo que levou aquela nanopartícula lá, ou se ela estava lá por acaso, ou se foi responsável pela doença, né? Mas tem um dos casos que me choca muito, eu sempre tenho dado esse exemplo nas aulas, que é o seguinte: tinha uma mulher de 20 e poucos anos que começou a ter problemas de condução elétrica no braço. O nome da doença que no médico eu esqueci como chama. Bom, aí fizeram uma biópsia, né, no pedacinho que estava com aquela condução, e perceberam que do lado de fora da veia tinha nanopartículas de tuxtato de alumínio, um tuxtato de silício, não lembro direito. Um produto químico do lado de fora. E que provavelmente aquele produto químico era o responsável por atrapalhar a condução elétrica da pessoa. Bom, aí foram descobrir, tentar verificar de onde que Como veio. É que foi para lá, né? De onde que veio? Aí verificaram a vida dela, verificaram a casa dela, a vizinhança dela, nada. O trabalho dela, ela é professora, nada. Mas descobriram que o marido dela trabalhava numa indústria de cerâmica que usava um rebolo que tinha esse produto, que esse rebolo é muito duro e é usado em rebolo para cortar cerâmica e tal. Bom, o marido, ele era razoavelmente, a empresa que ele trabalhava tinha higiene, ele nunca ia com roupa suja para casa, mas ele estava contaminado com o produto. Descobriram que ela se contaminou pela relação sexual. A única forma... Chocada.
A única Não forma tem como dela ter se ganhar. contaminado é através da relação sexual. E foi parar no braço. A nanopartícula foi parar no braço. E o cérebro está tentando traçar um caminho, mas não Imagina consegue, sabe? que loucura que é isso, né? Como que você ainda tem muito que estudar em termos de do que pode acontecer com essas materiais, porque cada vez mais são coisas novas colocadas no mercado. Você vai numa loja, aí você vê uma montanha de coisas, algumas coisas até interessantes, né? Eu estou até querendo usar na minha casa, porque a minha casa é toda maluca. Os arquitetos que fizeram aquela casa, acho que estavam Estavam pirados. inspirados ou pirados. Eles fizeram toda ela de bloco de concreto pesado, bloco estrutural, aparente. Então a casa esquenta muito, bate calor naquele bloco de concreto e de noite fica exalando calor para dentro de casa. No verão é insuportável. E tem uma tinta que tem nanopartículas de sílica oca. Você põe na tinta, é como se a tinta formasse uma barreira de ar. E aí você evita que o calor externo entre para dentro de casa. Eu acho ótimo, acho que eu vou ter que usar na minha casa, porque minha casa é muito Aline, quente. vamos lá fazer um piloto. A gente chega lá na Aline, já faz um pilotinho. Eu estou tentando fazer Que isso. Porque, olha. mas por isso que eu te falo, tem coisa interessante. Agora, eu espero que ninguém um dia vai ter que raspar aquela parede. Né? Porque E tem um respirar pintor que tudo aquilo. você vai querer mudar a tinta. Bom, então vou ter que raspar essa parede, essa tinta antiga. E como é que eu vou respirar essa porcaria? Eu não sei o que vai acontecer. É um risco, eu não sei. Espero que a gente pinte direitinho e o resto da vida não precisa pintar mais. Mas tem isso também. As pessoas, de qualquer forma, fazem o nanoproduto, mas não estudam o ciclo de vida. Não estudam o ciclo de vida. A gente tem coisas chocantes em relação ao ciclo de vida, né? Esse produto vai para o lixo, depois vai para o lixo, ele vai para o lixão, nem sempre tem tratamento suficiente, vai para o chorume vai para o rio, vai para o mar, o bichinho, lá os micro-organismos do mar comem aquilo, vai para o peixe e nós estamos Nós comendo. estamos comendo. Quer dizer, esse ciclo, ele se completa. E o que vai acontecer? Não sei. É uma coisa extremamente complexa, cada vez com mais produto químico no mercado. A gente já não conhece nem mesmo a toxicidade bem Do básico. dos básico. produtos que são usados há anos. É. Né? Eu fiquei chocado, por exemplo, eu estudo benzeno. Uma benzeno, desde o século XIX, se sabia que era tóxico. E tem gente que ainda morre de benzeno. Imagina. Paninho. Imagina. Paninho no posto. Pois é, imagina, né, esse pessoal com essas montanhas de produtos novos que estão entrando no mercado. Eu acho que os médicos de trabalho vão ficar tudo maluquinho. É difícil, até né? aproveitar. Minha cabeça tá aqui, ó, tentando Vou até pensar. aproveitar que, assim, a Aline, ela realmente, o nome desse programa aqui hoje é Conta Pra Gente em Escala. Em escala. Eu não sei se a gente vai conseguir falar, eu tô meio chocada Uma que só mulher ouvindo. boa entendeu? para contar histórias, sabe? Mas olha, essa daí. Então, vou até aproveitar, já que a Arline. Arline, aliás, vocês prestaram atenção, né? Não é Aline. Arline. Eu sempre falo assim quando eu vou me identificar, porque sempre, mesmo assim, a pessoa escreve Aline. Eu já coloco um sotaque assim, Arline, Arcuri. Vamos chamar aqui o quadro Conta Pra Gente. Pra Aline, de todas as coisas que ela já viu, já trouxe tantos cases curiosos aqui, mas a gente sabe que ela não tá nem no começo. Vamos chamar aqui o quadro Conta Pra Gente, onde a Aline vai escolher uma entre tantas histórias pra gente fazer esse recorte de curiosidades na jornada dessa mulher extraordinária que tá deixando a gente aqui mais do que de host de podcast. A gente virou audiência, né? A gente tem que lembrar de agir, que tá uma delícia de assistir. Chama a vinheta do Conta Pra Gente. Olha, já que o meu nome está sendo falado da Arline, eu queria contar para vocês a origem do meu nome. Que todo mundo pergunta, mas por que você chama Arline, né? Deu um nome meio americanizado. Mas era o seguinte, minha mãe, quando estava grávida, ela assistia um filme do Gordo Magro. E esse filme, depois eu assisti, por isso que eu sei detalhes desse filme, eles trabalhavam como detetives. E tinha um casal muito rico, que eles tiveram uma filha, loirinha, e que nasceu com uma pinta nas costas. E essa filha foi raptada, e ela chamava Arline. Aí minha mãe falava assim, olha, se eu tiver uma filha, minha mãe era loira, meu pai também era claro, eu já imaginava que eu ia nascer loira. Eu vou chamar de Arline. Então, meu nome teve origem nesse programa, nesse filme do Gordo Magro.
Olha que curioso, eu achei que era por E toda... tem uma outra curiosidade que eu ainda não consigo explicar. Essa menina tinha uma pinta nas costas. E como a família oferecia um dinheiro muito grande para quem trouxesse a menina de volta, muitos casais mais pobres pintavam as costas das meninas e levavam lá, depois descobria que era... Eu nasci com uma pinta nas costas. Olha lá, boca aberta. Eu falei que o podcast Não, não eu bota... nasci a gente com uma tá falando de pinta- nano? Eu nasci com uma pinta nas costas muito parecida com a dessa menina do filme. Eu não consigo imaginar por que isso acontece, entendeu? Mas é verdade, é uma coisa assim, para mim, isso daí... Para você, no Volta e futuro, meia. que estiver assistindo no futuro, quando os estudos de nanotech estiverem mais Coisa da envolvidos, escola mesmo, né? Aquela coisa assim, deixa dia a aqui, dia. nas novas mídias, não sei se vai ser YouTube, o que você vai ter aí. Você do futuro, tente resgatar, se por poderes, né, extraordinários, a mãe de Arline conseguiu naquele momento, né, fazer uma programação Colocar uma pinta nas para costas da filha. colocar a pinta nas costas, inspirada. Isso é muito do louco. Arline e concretizou. Isso é muito louco. Faz tempo que eu estou procurando de novo esse filme que eu li, eu era criança, eu assisti quando era criança, estou querendo assistir o filme. Porque para ver se não é minha imaginação. Não é, não. Eu tenho clara imagem do filme, assim, porque me chocou muito isso. Eu nasci com uma pinta parecida com a da menina do filme. Eu falei, como assim? Entendeu? Esses mistérios Da química, da química, da nanotecnologia, da biologia. nanobio. Essa daí, essa foi boa. E olha, eu achei que havia uma história da, sabe, assim, profissional dessas impactantes. Nossa, Veio uma muito melhor. Gente, a Arline tinha que ter o próprio programa dela. Assim, a Globo tá perdendo, assim, nós estamos perdendo. Puxa vida, ô pessoa boa para contar história, tem que levar nos jantares. Você vai falar assim, ai, gente, esse jantar não pode falhar. Não, traz a Arline, que a Arline é boa de Sucesso conversa. garantido. Sucesso garantido. Ou conversa boa, né? Puxa vida. E, Arline, hoje você tá aposentada Sim. e não parece, né? Não. Tá mais ativa do que a gente. Nossa! Porque ainda o tema é muito novo e é sempre você que vem na cabeça quando a gente vê esse tema, porque as suas apresentações elas são muito didáticas. Essa da bola de futebol, até as partículas que tem os hexágonos na superfície, aquele seu slide. Fica Slide na de quem? memória. Fica na memória aqui, eu aprendi aqui, ó, que, né, mostrando. Então, essa sua didática, ela tá no nosso DNA também, né? E você tem palestrado, tem ainda falado bastante sobre esse tema? Uhum. Tenho, principalmente no curso da Fundacentro, né? A Fundacentro, o Remígio, que está lá na diretoria de ensino, lá, de comunicação, ele tem me convidado para dar aula, né, sobre as futuro do mundo do trabalho. Então, eu sempre começo com essa história de como que apareceu a nanotecnologia. E depois, como eu estava falando, tem esse livro desse americano que ele faz, assim, ele tenta analisar essa evolução da nanotecnologia. Então, o que ele fala é o seguinte, a nanotecnologia, no começo, ela já tinha um caráter multidisciplinar, né? Você estudava a química do produto, a física, a biologia, a engenharia, e depois ele fala que houve, assim, uma convergência, né? Outras tecnologias começaram a também se apropriar dos conhecimentos da nanotecnologia. Então, a informática evoluiu muito por causa dos nanochips, das novas comunicações. A biologia evoluiu muito também. É o Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Isso, começa a pipocar. foi tomando, né? Os estudos neurológicos hoje, esses inteligência artificial, por exemplo, só é possível por causa dos nanochips. Eles que montam os equipamentos, né, que permitem que haja uma conexão entre os chips de forma apropriada para tentar imitar um cérebro humano, né? E essa convergência é que levou ao que nós estamos vivendo hoje. Quer dizer, foi o boom da nanotecnologia que foi a base para desenvolver todas essas novas tecnologias. E essas novas tecnologias estão tendo impacto incrível no mundo do trabalho e no mundo, na sociedade, né? Na sociedade. Dia a dia, né? Hoje eu vi um filminho outro dia que tinha uma mãe chamando as crianças que estavam no quarto com o celular. Vem almoçar. E as crianças no quarto com o celular. E isso é muito preocupante, né? Porque
as crianças, por exemplo, eu, na minha época de estudante, de infância, a gente foi aprendendo os conteúdos aos poucos, né? Foi num crescendo, foi uma certa lógica de crescimento. Hoje, uma criança, ela fala de bomba atômica, de guerra, mas ao mesmo tempo fala de alimento que não estraga e fala de trabalho escravo. Quer dizer, como é que você pode... Outro dia assisti um vídeo sobre o investimento da NASA para levar gente para morar em Marte. Gente, eles gastam bilhões de dólares nisso e tem gente passando fome. Exato. E tem gente, e esses incêndios malucos, por que não investe nisso? A gente tem tanta coisa para corrigir ainda aqui Claro. de rota dentro desse planeta. Um né? décimo do que eles investem para tentar fazer Marte, eles destroem o planeta, A em gente vez de consertaria consertar, tudo aqui. eles querem se salvar. Eles Então, querem sair. eles querem criar lá Para uma estragar colônia em uma Marte. coisa nova, né? Para estragar uma coisa, sabe, criança que quebrou o brinquedo? Eu falo, porque minha vivência, eu tenho um filho de 5 anos. Quebrou, mãe, quebrou, vamos comprar outro? Aí, não, vamos consertar esse. Conserta esse. É a isso, questão vamos comprar é a outro, questão do jogar fora, mas não tem fora. Pois é. Não tem fora, você tira da tua vista. E o que acontece mesmo, quando a gente está falando de aterro, do ciclo das coisas, o chorume, ele transforma tudo, ele fica voltando. Sim. E quando a gente está falando de nanopartículas, brilhantemente, né, a Aline trazendo, que é na superfície que as Acontece interações as reações acontecem. Então, químicas. imagina, a nanopartícula, ela Ela entra é a na superfície, célula. praticamente, né? Ela entra na célula. E ela consegue potencializar até a energia. Então, vem a luz solar, bateu, essa superfície, ela consegue potencializar muito Isso. mais isso. Antigamente, aqueles equipamentos para luz solar eram enormes, grandões, trambolhões. Agora tudo pequenininho, porque agora é nanochip, com uma eficiência de transformar a energia solar em energia elétrica muito maior, né? Mas eu, por exemplo, tenho 3 filhas, né? São 3 mulheronas já, com mais de 40 anos. E tenho uma netinha. Eu fico olhando para essa netinha, eu vou ser super preocupada. Eu tento estimulá-la a justamente fazer isso, a brincar com sucata, pega os tampinhas de refrigerante e fica fazendo brinquedinho. Vai criar uma solução, né? É, Pega ela Coisa pronta. barata, sabe? Para aproveitar essas coisas do dia a dia, pegar folha de árvore para fazer Aquilo que eu te falei da bichinho. importância do movimento maker intencional, de reaproveitamento das coisas de forma intencional, para ter essa criatividade do construir, porque as coisas não precisam ser Mexer jogadas com a no mão, procurar coisa, né? Eu tenho um pequeno sítiozinho, a gente vai lá, eu fico com ela cortando folhas de forma diferente para criar figurinhas, né? Justamente para estimular, porque essa juventude ela fica totalmente absorvida com essas tecnologias, eu acho muito preocupante, muito preocupante. Eu vi uma vez uma entrevista, acho que foi até com um psicólogo, ele falava o seguinte, os jovens hoje têm uma quantidade enorme dos nem, né? Nem trabalham, nem estudam, mas ganham dinheiro através da tecnologia. Tem esses jogos, né, que fazem a pessoa perder muito dinheiro, mas eles estimulam, né, os jovens Tem a alguém começar a ganhando ganhar muito dinheiro com esses jogos também, né? Pra alguém perder. Também. Eu queria um mecanismo de falcatrua, né? Cada vez mais sofisticado com essas novas tecnologias. E tem regulamentação para isso, mas não, a empresa é de fora. Então, a nossa regulação não... Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito diferente para a história da humanidade. Para a história da humanidade. Quando a gente fala isso, tem sempre alguém que fala assim, não, mas toda nova tecnologia cria impacto, né? Quando começou os primeiros teares, teve aquela briga, né? Os artesãos, né? Criando tear. Mas, claro, não tem dúvida que as novas tecnologias, qualquer nova tecnologia causa um impacto, mas agora a velocidade é muito grande. A profundidade da transformação é muito grande. Né? Quando começou o robô, por exemplo, o robô só substituía trabalhos braçais. Né? Fazia na linha de produção, montava uma coisa, agora não. Tem o trabalho da ordem, o robô da ordem. Essa indústria 4.0 é uma loucura. É uma loucura. Você tem uma indústria de automóvel, por exemplo, você liga para a empresa e fala assim, eu quero um carro azul, com banco desse jeito, com luz desse jeito. O robô te ouve, liga para a empresa, fala, um outro robô atende para ver se tem as peças no estoque. Se não tiver, o robô faz o pedido. Os robôs montam o carro e vão sem motorista para a casa da pessoa. Quer dizer, quanto antes tinha 10 mil trabalhadores, agora tem 5. Que, aliás...
até pegar esse gancho de Arline, porque essas mudanças elas estão acontecendo no mundo inteiro, e a Arline veio Foi precisa, como né? tudo cirúrgica. Do outro lado do mundo, nós temos numa indústria automobilística, trabalhando numa indústria de carro elétrico, que ainda está em obras. Então, ela está trabalhando em simuladores de como essa indústria vai estar depois que ela ficar pronta. Por enquanto, é um canteiro de obras. Então, vamos chamar aqui o quadro Conexão Internacional, que lá na Arábia Saudita, Carolzinha Varela vai falar como essas transformações da indústria 4.0 e tudo isso que a Aline está trazendo de preocupações extremamente coerentes. Conta pra gente, Carolzinha, o que você tem para falar pra gente aí da Arábia Saudita. Vamos lá no Conexão Internacional. Fala Brasil, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, Carolina Varela, para mais um Conexão Internacional, o quadro do podcast Elas na Proteção. Eu aqui na Arábia Saudita e a Fabi lá nos estúdios da Animaseg em São Paulo. Tudo certo, gente? Bom, eu vou falar de um tema que a gente já discutiu aí nos estúdios, a gente já conversou sobre isso várias vezes, que é a importância de a gente se manter atualizado, estudando, aprendendo uma coisa nova. O fato é que se você não está aprendendo algo novo, você já está para trás há muito tempo. Não só está para trás, mas você deixou de ter várias oportunidades de conhecer pessoas, de conhecer coisas, de conhecer assuntos. Esse desejo de aprender, esse desejo de sempre se reinventar é fundamental. Na minha opinião, é fundamental para a vida. E para a vida profissional também, claro, né? Mas o que eu vou falar hoje aqui é sobre a língua estrangeira. A importância de a gente se dedicar a aprender um idioma. Assim, ao longo de toda a minha carreira, eu trabalho com ergonomia há 20 anos. E eu tive esse privilégio de estudar inglês, né? De continuar estudando sempre, me mantendo ativa no inglês. Porque às vezes a gente até estuda, mas se você não pratica, tchau, o inglês some na hora que você mais precisa dele. Então é importante demais você manter esse estudo ativo, né, buscando através de um aplicativo, a internet. Hoje a gente tem tantas opções de aprendizado, mas de fato, para uma pessoa que mora fora do Brasil, que precisa trabalhar e se comunicar em inglês com mais de 40 nacionalidades, imagina né, eu não tenho como aprender árabe. O árabe é uma língua muito difícil. E eu claramente acredito que uma pessoa, quando se muda para um outro país, ela precisa aprender uma coisa ou outra. Eu quero muito aprender algumas coisas, mas me comunicar com fluidez, com segurança, eu me comunico em inglês, né? Não só no trabalho, mas no dia a dia também. Eu moro na capital da Arábia Saudita, é um país que recebe muitos expatriados, tem muitos imigrantes, então tem gente do mundo inteiro. É um volume grande de pessoas fora daqui que não são árabes. E a gente usa o inglês para se comunicar, né? No dia a dia, para pegar um Uber, para falar no supermercado. Então as pessoas elas podem não ter tanta fluência, mas elas conseguem se comunicar em inglês. Então é isso, pessoal. Eu deixo para vocês essa dica que para mim mudou o jogo. O inglês é sim uma ferramenta que pode sim mudar a sua vida profissional e pessoal. É isso. Até mais. Um beijo para vocês. Carolzinha sempre trazendo para a gente as curiosidades, né? Nós que estamos em território nacional, tem essa questão do estranhamento, mas lá ela está com todo o estranhamento de cultura. Está trabalhando numa empresa que nem é uma empresa ainda, né? Mas já projetando realmente como é que vai ser isso. O que é extremamente válido na concepção, você ter as pessoas da saúde e segurança. Sim. Já falando isso, claro, depois que não é Já pensando no problema antes dele realmente, porque a gente está acostumado a trabalhar com fizemos, não deu certo, isso é um problema, isso tem um impacto no trabalhador, como é que a gente corrige? Vamos corrigir se tiver E dinheiro. aí vem a grande barreira do dinheiro e tempo. Não dá para transformar isso enquanto opera, dá muito custo, então pelo menos pensar isso antes já é um grande passo que a gente deu. Eu lembro que quando eu comecei a minha vida profissional de química, tinha uma expressão entre os pesquisadores da química, falou assim, NDCP, não deu certo, pia. Sensacional, tá no telhado, tem um ponto-it, vou colar na minha vida. Mas tinha uma experiência, não deu certo, jogava na pia. E pelo menos isso, uma grande parte não está mais usando. Né? O descarte hoje em dia, na maior parte das vezes, que hoje a gente tem que pensar no ambiente. Mas era assim, né? Não deu certo, pia. Pela experiência, não deu certo, joga fora. Começa de novo.
pelo menos, Sensacional. hoje em dia... Mas olha, eu vou falar. Nasce uma startup de camiseta. Não deu certo. Darling. Você põe só o desenho na pia, você já fica incrível. Não deu certo, põe o desenho na pia. Acabou. Ai, que coisa ótima. Nasce uma estamparia. Ai, muito Não, pelo bom. menos hoje em dia já a maior parte das pessoas já tem um pouco mais de consciência, né? As indústrias mais preocupadas com essa questão de saúde, segurança e meio ambiente já têm os seus descartes apropriados, já tem algum tratamento, né? Não joga direto no esgoto, embora muitas delas ainda não fazem isso, né? Muitas ainda negam o aquecimento global, negam que está contaminando as coisas. Mas eu queria só chamar a atenção para uma coisa que me deixou muito assustada, mais assustada ainda. Foi um artigo recente que eu li sobre as pesquisas no 6G. Nós nem chegamos ainda no 5G, né? Na comunicação do 5G, que basicamente é uma forma de comunicação muito mais rápida, né? E que possibilita muito mais a internet das coisas, né? Facilita a comunicação da inteligência artificial. Tá? A 6G, ela é um avanço, já entra na mecânica quântica, já, das partículas quânticas, da energia quântica mesmo. E eles falam o seguinte, eles estão fazendo experiência com o chamado pó inteligente. Pó inteligente. Smart dust, pó inteligente. O que é esse pó inteligente? São poeiras nas quais se inserem nanopartículas que as pessoas podem respirar e começam a ser comandadas pela central desses nanopós. Então, vocês têm que votar no fulaninho. Aí todo mundo vai votar no fulaninho porque respirou um pó que deu essa ordem para a pessoa. Recentemente, Isso já tem os peixes que explodiram. Pois é, mas isso dentro do corpo, pelo menos. Isso daí entra dentro do corpo. Eles já fizeram experiências com animais. Fizeram os animais respirar esses pozinhos e comandaram os animais para fazer um determinado tipo de atividade e todos obedeceram. É uma coisa... Aí é o fim do mundo. Aí... Eu já tinha lido há algum tempo atrás umas experiências que falavam o seguinte: você tem uma manifestação do sindicato, sei lá, de uma ONG qualquer sobre alguma coisa. Mas esse pessoal estava todo mascarado, cada um dispersa, você não sabe onde que está. Aí você joga esses pozinhos neles, aí você localiza todo mundo. Você não precisa ficar filmando a manifestação para saber quem que participou. Aí as pessoas ingerem, aquilo não é ainda que muda a percepção da pessoa, né? Que é esse nanopó. Dá um rastreio. Mas dá um rastreio. Então, é como se você respirasse um nanochip e você, para onde fosse do mundo, você seria localizado. Entendeu? Não, e se é um regime autoritário, esse pessoal todo vai ser preso. Quer dizer, por isso que quando você fala em inteligência artificial, que ele pode beneficiar as pessoas, eu acho que muito pouca gente vai ser beneficiada, infelizmente, porque esse sistema que a gente vive, do lucro acima de tudo, vai beneficiar principalmente as pessoas que têm acesso. A maioria vai ficar subjugada. E para não ter revolta popular, você coloca esses nanopó inteligente e todo mundo fica mansinho. Aí eu me lembro quando eu li aquele livro, né, em 1968, né? Não lembro o nome, 64, 68. Não sei, aquele livro que fazia isso, que tinha um chefão que dominava a população. Geneticamente, você produzia 60, 70 pessoas geneticamente modificadas, que seriam a única função da vida ser jardineiro. A pessoa só fazia isso na vida, então não se revoltava nunca, porque ele já foi manipulado para ser desse jeito, né? Nós estamos chegando nesse ponto. É muito louco, é muito louco. Eu acho que eu não sei se tem... Eu tenho uma filha que está querendo ter filho, eu falei, mas será que você quer mesmo? É assustador. É uma criança, é uma delícia. Eu como mãe de uma criança de 5 anos, entendeu? Que vai viver esse mundo aí. Pois é, eu curto muito minha netinha, eu queria ter mais, mas... é angustiante, sabe, essa mudança que nós temos na sociedade e que a gente ainda é de classe média, assim, ainda tem algum acesso, né, algumas coisas, alguns benefícios dessas tecnologias, mas não é... Não, quando a gente não é busca genérico, não é genérico. O conhecimento profundo, não tem como ele não levar à melancolia, porque a gente
construiu a sociedade, né? Rousseau fala, maldito o homem que circulou um pedaço de terra e começou a falar, é meu, os outros acreditaram. A gente tem hoje contextos em que realmente está na mão de muito poucos os maiores conhecimentos, as maiores detenções de poder. Isso de vai uma parte para Marte, isso não é democrático. Não né? com certeza. Hoje você gasta $20 mil para fazer uma viagemzinha de 10 minutos. Desses foguetinhos que estão aí para fazer passeio. Quantas pessoas não se alimentariam com $20 mil? É um dinheiro absurdo. Absurdo para o cara ter a satisfação de dar 10 minutos viajando. E as coisas não são resolvidas em prioridade. Prioridades não tem. Então, a tecnologia tem que investir. Mas a gente não faz uma escala prioritária entre os problemas do mundo. Investir a tecnologia para resolver esses problemas básicos que eu tenho aqui, né? Não para simplesmente... Né? Trazer privilégios a gente continua com controle. Paliativos nos lugares mais crônicos e terríveis, então ali não dá para mexer, aqui politicamente não é interessante mexer, e aí a gente fica com coisas que poderiam ajudar muitas pessoas, mas fica no contexto de privilégio. Com certeza. Essa é a minha sensação aqui nessa conversa, né? É um encantamento de quantas soluções para aquilo que a gente está precisando hoje, de problemas de saúde, até bati no microfone, de saúde, né, até da própria fome no mundo, a gente talvez conseguisse resolver com uma tecnologia com um estudo adequado, com a ética lá do primeiro artigo que a gente falou. Mas o quanto o ser humano distorce por que hoje a agricultura tem que desmatar? Não precisa desmatar. Tem um monte de terreno vazio que foi abandonado porque a própria agricultura deteriorou o terreno, né, com fertilizantes que salinizaram o terreno, não nasce mais nada, mas a tecnologia permite salvar esse terreno. Isso. Né? Tem aquele fotógrafo famoso que ele comprou uma fazenda que estava só terra arrasada e agora virou uma floresta. Então mostra o quê? Que dá para você fazer isso. E a tecnologia ajuda isso. Ajuda. A gente já tem conhecimento para isso. Tem conhecimento para isso, mas é muito mais fácil ficar desmatando, né? Do que investir em tecnologia. Eu até queria falar uma coisa, mas eu acho que algumas pessoas vão ficar meio chocadas, que envolve a questão um pouquinho religiosa, né? Que eu às vezes fico pensando assim, Deus deve estar pensando onde eu errei. Que raio de povo que eu pus nesse mundo que está fazendo essa autodestruição? E com uma capacidade de inteligência possível para reconstrução, né? Pois entendeu? É muito doido isso, a espécie se autodestruindo. A espécie está se autodestruindo. Por isso que eles querem se salvar lá para Marte. Eu não sei se vai conseguir, né? Porque esse vídeo fazia várias simulações, é um negócio complicadíssimo, né? Você morar num planeta que não tem oxigênio. Então, eles ficam gerando equipamentos que produzem oxigênio a partir do gás carbônico, não sei o que, mas é um investimento absurdo, quando poderia, para de desmatar a floresta amazônica, planta lá e põe a sua casinha lá no meio da floresta, que é muito mais saudável do que você morar em Marte, pô. E vamos consertar o brinquedo antes de comprar outro, né? Ele ainda tem vida útil, né? O ser humano é muito doido. A gente é isso mesmo. Eu estou junto, eu erro no macro e no micro, né? Eu estou na Pontifícia Universidade Católica. Então, teologia é uma das coisas que a gente vai assistindo e estudando. E quando você começa a ler a história da humanidade, são uns erros assim que não faz isso. Absurdo, né? Sabe? E muitos feitos em nome da religião, né? Que isso mesmo. Como é que pode isso, né? As pessoas acham que o seu Deus é o único que... Bom, fora todas as outras maluquices, né? Nosso ser humano é muito complicado. É muito complexo. É muito complexo. O poder de criação e ele vir para interesses, assim. Bom, meninas, chegando ao nosso finalzinho dessa conversa. Sabia que essa hora ia chegar. Densa, né? Essa daqui, para você que está aí sem atualizar o seu currículo Lattes, chegou a hora de você pegar todas essas referências, assistir pausando, resgatar as publicações brilhantes dessa mulher extraordinária. E para a gente encerrando o nosso podcast, vamos chamar o nosso último quadro, que é o Ela Me Inspira, onde a Arline Arcuri, adoro falar com esse R. Arcuri.
Foi uma emoção, foi um Arcute. Arline Arcuri. A gente vai falar agora sobre o Ela Me Inspira. Olha, eu não sei nem o que falar, do que eu posso inspirar. Eu acho que a minha vida, eu sempre, desde criança, meu pai principalmente, era uma pessoa assim, muito comprometida com a justiça social, com injustiças que acontecem no mundo, né? Eu optei por fazer uma profissão mais dura, né? Que teoricamente não fala. A não ser, tem até uma brincadeira que a gente faz os químicos. Os químicos necessariamente deviam ser reacionários, porque fazem reação química o dia inteiro. Mais um pouquinho. Mas, infelizmente, eu não me considero reacionária. E isso, inclusive, que me levou também esse olhar para a saúde e segurança e também para a proteção da saúde dos trabalhadores, né? Afinal de contas, os trabalhadores vão trabalhar para ganhar dinheiro para se sustentar, não para vender a sua saúde. Então, acho que esse é o mote principal de eu estar trabalhando nessa área. E foi, claro, foi complicado. Eu vim de uma família humilde, de classe média baixa. Meu pai era trabalhador metalúrgico. Minha mãe tinha sido até empregada doméstica até se casar, né? Mas eu criei com essa família que sempre prestigiou esse tipo de coisa. Então, quando eu fiz química, e depois que eu entrei na área de saúde e segurança, eu falei, bom, então eu vou usar meus conhecimentos de química justamente para fazer que os trabalhadores não fiquem doentes. E que eu tenho feito, né, esses anos todos, procurando fazer, pelo menos na Fundacentro. Não, como a Fundacentro é uma instituição de pesquisa, eu achei bastante importante discutir essa questão das novas tecnologias. Eu até tive algum problema no começo, porque o pessoal falava, poxa, tem tanta gente que cai do andame, você vai discutir um negócio que vai ser do futuro? Eu falei, gente, isso aqui é uma instituição de pesquisa. Nós não podemos só ir atrás do prejuízo, nós temos que prevenir o prejuízo. E se a gente começa a alertar na questão das nanotecnologias, dos perigos que ela provoca, do mundo do trabalho que está se modificando, a gente tem que se preparar para o futuro, para ninguém ficar doente. Eu não quero participar de um congresso daqui a 10 anos falando das doenças que provocam a nanotecnologia. Eu quero que ninguém fique doente. Chumbo. Pois é, benzeno, mercúrio, né, agrotóxico. Não quero. Aliás, agrotóxico agora tem nanoagrotóxico, né? Então, já é uma outra discussão. Já era um problema. Já era um problema, agora o problema é mais complicado. Então é isso, eu acho que eu não consigo me livrar disso, porque eu me aposentei e continuo tentando fazer alguma coisa na área ainda, né? Apesar dos problemas particulares aí que não me permite fazer tudo que eu gostaria. Mas, enfim, estamos aí, né? Espero que minhas filhas também continuem nas suas várias... Nenhuma química, nenhuma foi para a área de saúde e segurança, mas elas fazem também trabalhos relacionados com alguma coisa mais social, né? Eu tenho uma filha, por exemplo, que é palhaça profissional. E agora ela está no Rio Grande do Sul com o grupo dos Palhaços Sem Fronteira, para fazer animação lá para o pessoal que sofreu aquelas enchentes malucas, né? Que foram absurdas desse ano. Tem outra que é arquiteta, mas faz trabalho ela faz, o pessoal acho que da Animazeg até conhece ela, que uma vez ela fez uma feira do trabalho da Animazeg. Mas ela procura tratar os empregados que trabalham com ela com as questões de saúde e segurança. E a outra é psicóloga, mas ela trabalha numa escola, basicamente, atendimento de adolescentes. Então, ela está vivendo, inclusive, todos esses problemas da adolescência hoje com essas novas tecnologias. Então, ela está aprendendo, inclusive, como psicóloga, a lidar com esse tipo de coisa. Eu acho que é muito gostoso ver que os filhos, apesar de não seguirem saúde e segurança, elas também têm esse viés de olhar para a sociedade com carinho, com a necessidade de manter uma justiça social, de não ter tanta gente passando fome, com gente querendo ir para Marte. Precisa dar um jeito de uma harmonização no mundo, né? Oh, querida, acho que não tem um final tão perfeito. Afinal, você, Arline, é essa mulher que nos inspira.
Hoje, não foi por acaso, né, que a gente convidou a Fernanda, porque nós duas tivemos o prazer de aprender contigo e ver essa quase uma dor, né, eu queria ter conseguido eliminar essas coisas, mas eu espero que eu consiga aqui estar nesse papel dessa mulher que inspira as pessoas que chegam aqui e continuam esse trabalho tão maravilhoso. Então, eu queria agradecer muito, Arline, pela gentileza de topar o nosso convite. Essa delícia de conversa, que por mim a gente fazia mais 15, 72, né? Olha, porque realmente você é uma companhia, assim, pessoa que traz histórias curiosíssimas, uma fábrica de fala de frase de efeito. E uma fala tão fluida, né? Que a gente esquece aqui, fica só assistindo e se deixar, fica aqui o dia inteiro. É verdade. Queria agradecer muito. Muito obrigada por ter topado vir aqui no nosso programa. Agradeço muito. Se quiser deixar um recado final para o pessoal que está assistindo a gente. O recado final, acho que é assim, gente, nós precisamos nos conscientizar do momento que a gente vive. Nós somos responsabilidade para as futuras gerações. Tenhamos filhos ou não, nós também somos responsáveis pelas futuras gerações. Nós temos que reagir, nós temos que pressionar a legislação, pressionar quem de direito a pensar no ser humano, pensar na continuidade do ser humano. Nós não queremos ser dominados pelas máquinas daqui a alguns anos, nós não queremos ser dominados por esses pós-inteligentes que vão fazer com que a gente não tenha mais capacidade de pensar, né? Nós somos seres humanos, nós amamos, nós fazemos poesia, nós gostamos de música, e nós queremos uma vida decente, um trabalho decente, e nós precisamos brigar por isso. Se a gente se acomoda, fica encantado com as novas tecnologias, porque elas realmente encantam, sem perceber o que ela muda na sociedade, acho que nós vamos contribuir para a destruição da vida do planeta. O planeta não vai se destruir, né? Mas a vida pode ser que destrua. Então a gente tem que ter muita seriedade e competência e energia para poder fazer um contrafluxo nessa maluquice que nós estamos vivendo. Perfeito, querida. Muito obrigada, Arline. Eu que agradeço Fernanda. muito. Oh, querida, a gente, imagina. A gente que agradece. Eu dizer aqui, eu não sei se eu encantada pela tecnologia, mas encantada por ela, né? Eu não sei quem que inspira mais, a profissional ou a pessoa, né? Acho que um misto das duas é um encanto. A próxima vez que ela vier, a gente tá com as plaquinhas assim. Minha melhor amiga, minha amiga de infância, me chama pro sítio. Quero brincar com essa também. E quanto foi incrível, depois de tantos anos, poder aprender muito mais com ela hoje. Uau, não, eu já vou chegar em casa, já é um dos livros que eu vou ler. Hoje. A minha jovem daquela época está muito feliz por eu estar aqui hoje de novo. É verdade. Mentaliza que nasce uma pinta nas costas. E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui hoje, né? De estar aqui desse lado, né? Podendo fazer uma duplinha com você, né? A gente já foi dupla em muitas coisas. Pois é. Podendo fazer uma dupla agora nessa. E olha que por mais muitas duplas, por mais é meu prazer caminhar do teu lado. Obrigada. É meu prazer caminhar do teu lado. É meu de caminhar com você, tá? Eu não vou dormir hoje. Não, especial demais. Vocês foram ótimos. Que linda você. Olha, gente, se vocês, como a gente, já colocou o coraçãozinho, os emojis, o comentário, já entrou em sites piratas para baixar o programa, para guardar para a posteridade, porque esse daqui entrou para a lista dos realmente favoritíssimos, impressionantes, dessa mulher que está aqui para inspirar mesmo. Olha, disruptiva, a primeira a trazer perguntas, uma pessoa com uma preocupação genuína com a humanidade. Ela realmente foi um presente para a gente. Recebemos aqui a Arline Arcuri dando esse espetáculo em formato de conversa, e minha querida co-host aqui hoje, Fernanda Neto, Carolzinha Varela, do outro lado do mundo, tentando trazer também as coisas que estão acontecendo na Arábia Saudita, e nós ficamos por aqui no Elas na Proteção, toda quinta-feira, meio-dia, no canal da Revista Proteção. Fica o nosso agradecimento aos estúdios da AnimaSeg, aos nossos patrocinadores, a MSA, a Marluvas e a Revista Proteção, que traz pra gente semanalmente esse presente em formato de conversa. A gente se vê na próxima quinta-feira no Elas na Proteção.